Então, agora sim, boa noite. Estamos começando aqui o nosso quarto encontro, né, da jornada da protagonista. E eu quis fazer esse encontro aqui dentro do Zoom, né, como eu estava falando com as maravilhosas que estão aqui, né, antes de começar a gravar. Eu gosto muito do Zoom, porque apesar da gente estar online, eu me sinto mais conectada com vocês. Eu vejo, sabe, alguns rostinhos, os nomes, não sei, eu me sinto energeticamente como se a gente estivesse em roda mesmo e estivesse fazendo esse trabalho, sabe, juntas. E como hoje a gente vai abordar um aspecto muito importante que eu venho falando lá desde o nosso primeiro encontro, né, da jornada, que é a questão da criança interior, o quanto que a gente precisa olhar para a nossa criança, acolher a nossa criança, para a gente de fato assumir o protagonismo da nossa vida, né? Para a gente, de fato, assumir as rédeas e as responsabilidades da nossa vida, a nossa adulta, ela precisa estar saudável, né? E para isso, a gente precisa voltar na nossa infância, olhar para as nossas feridas, para as nossas dores e abraçar a nossa criança. E, de novo, como eu falo, né? Não é que a gente vai fazer uma volta, né, no nosso inconsciente, nas nossas memórias e olhar para a dor e ficar lá na dor, sabe? Não é isso. É justamente a gente ressignificar as nossas dores. O que que significa ressignificar? O que que significa dar um novo significado, né? Então, o que a gente vai fazer é muitas vezes, talvez vocês vão acessar momentos de dor, de tristeza, mas é para vocês pegarem o aprendizado e fazer o que eu trouxe esse termo, né? Numa das lives eu usei esse termo, e é esse termo que a gente usa mesmo dentro da psicologia, que é a parentalidade. É o momento da gente se colocar nessa postura de adulto, como pai, a gente ser o nosso pai e a nossa mãe, e abraçar essa criança e trazer para ela tudo que ela gostaria de ter recebido, né? Talvez é uma criança que ainda está aqui pequenininha, ferida, né? Que gostaria de ter sido vista, que gostaria de ter sido ouvida, né? Que gostaria de ter recebido mais afeto, mais amor. Uma criança que talvez só gostaria de ter recebido mais atenção, ter alguém para brincar, porque brincava sozinha. Então, quando a gente faz esse resgate da criança, a única coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai fazer esse processo de chegar lá em determinada situação, e talvez hoje a única coisa que você precisa fazer com a tua criança é conversar com ela, ouvi-la, brincar. Talvez você era uma criança que brincava sozinha, vivia sozinha, se isolava. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre alguns aspectos das feridas da infância para vocês começarem a entender e reconhecer certos comportamentos, né, que talvez vocês têm hoje, e isso é por conta dessas feridas lá da infância, tá? Então, vamos começar a adentrar esse mundo das feridas emocionais, que é muito importante. Eu sempre gosto de falar sobre ele porque é o ponto de tudo, né? A gente precisa entender, e sempre quando começo a falar sobre isso, é de fato, eu sei que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que as coisas que acontecem com a gente hoje é referente a algo que aconteceu ontem, né? Literalmente, é o que o fulano falou, é culpa dele. É o que aconteceu ontem que está me gerando essa atitude, esse comportamento que eu tenho hoje. Mas não é, meus amores. A gente, de fato, precisa começar a entender e fazer essa autoanálise de que tudo que aconteceu na nossa vida, desde que a gente abriu os olhinhos e chegou aqui, tudo isso está registrado aqui dentro, né? O que aconteceu na infância não fica só na infância. Você leva ao longo da tua vida, seja as coisas boas, seja as coisas ruins.
Então, essas coisas ruins que de vez em quando a gente precisa ir lá visitar, para a gente curar, para a gente ressignificar, dar um novo significado, um significado mais positivo, sabe? Para a gente pegar só o aprendizado e liberar a energia do negativo, tá? E é isso que a gente faz quando a gente faz esse trabalho com a criança. E aí, eu falei um pouquinho, né, assim, nas lives, sobre. Falei sobre a psique, né, dentro da psicologia, a nossa psique humana, ela é dividida em instâncias. A instância infantil, a parte infantil e a parte adulta. Então, o primeiro ponto, eu estou só dando uma recapitulada, porque eu não sei se todo mundo viu todos os encontros, né? Mas eu tenho falado isso nos outros encontros, que a nossa psique, ela, a nossa personalidade, ela é dividida em duas partes, né? E aí essas partes elas se subdividem. Então tem a criança e tem a adulta. E depois a psicologia moderna ainda falou do crítico interior, que a gente tem bastante esse crítico interior, né? E dentro da criança existe a criança ferida e a criança saudável, né? Ou criança sol e criança sombra. Então, essa criança sombra que a gente vai de encontro hoje, tá? Porque a gente precisa olhar para essas feridas. Então, vamos começar já olhando para essas feridas, como dizia papai, sem mais delongas, vamos começar. E para isso, meus amores, eu gosto, uma das coisas que eu gosto também aqui do Zoom é que eu consigo compartilhar com vocês, eu monto apresentaçãozinha que eu adoro, sou uma pessoa muito visual, né? Eu falo que eu sou aquela pessoa assim, desenha para mim que fica mais fácil. E aí eu acho que fica mais fácil e mais dinâmico para eu não ficar dando muitas voltas, né? Porque vocês já sabem o quanto que eu gosto de falar. E aí, se deixar, eu fico aqui até amanhã falando e não é o nosso objetivo, né? Então, vamos lá, meus amores. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Deixa eu ver se eu consigo botar em tela cheia, mas eu acho que não, porque o PowerPoint estava, por isso que eu fiquei um tempinho, tá rodando a manivela agora. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Lúcia que está com a câmerazinha aberta. Não? Ou tá pequenininho ainda? Só faz assim, tá em tela cheia? Tá em tela cheia. Tá, Ana? Ah, então tá bom. Tá ótimo. Deixa eu só botar vocês aqui Não, para não tá cima. não, tá não, tá não, tá não, tá não. Você tem que ir lá embaixo, do lado direito, e Não, então, botar eu já fui, mas eu não sei porque a... o formato do PowerPoint, agora ele está fazendo isso comigo, não está botando. Mas não tem problema não, então vamos deixar assim mesmo. Tá pequenininho, né, do lado, os slides, e tem o slide Sim. assim, né? Tá ótimo. Mas acredito que dê para vocês enxergarem direitinho, né? Eu deixei bem grande. Então vamos lá, meus amores, vamos falar das 5 feridas emocionais. É, Essas feridas emocionais, né, tudo isso que eu vou trazer para vocês é baseado na psicologia e tem uma autora maravilhosa que é a Lise Bourbeau, eu acho que é assim que fala o nome dela, Bourbeau. Ela explicou a fundo, tem um livro dela, As 5 Feridas Emocionais, e ela explicou a fundo sobre essas 5 feridas, tá? Ela mergulhou no universo das feridas da nossa infância, explicando as suas origens, os mecanismos de defesa e comportamentos, né? As máscaras que a gente acaba vestindo por conta dessas feridas que a gente acaba tendo na infância, tá? Então, deixa eu ver aqui. Algumas coisas eu tirei para não ficar muito extensa. Então, vamos falar um pouquinho, antes de começar isso aqui, vou trazer para vocês, assim, que é importante a gente entender que, assim, as causas das feridas emocionais, elas são inúmeras, tá? Claro que eu vou trazer aqui vários exemplos, tá? A gente vai trazer a base da ferida,
né? E o que pode gerar essa ferida, os mecanismos de defesa e comportamento, né? E claro que eu vou trazer para vocês, Desi, o que eu faço para resolver isso, né? Então, na verdade, eu estou trazendo até coisas além que está no livro, porque a Liz, ela nem fala tanto, aí eu fui aprofundar ainda mais aí para olhar para isso. E a gente precisa entender que, assim, por mais que tenha uma base, as causas, elas são inúmeras, infinitas e individual. Cada um é cada um. Cada pessoa tem a sua bagagem, as suas experiências, a sua percepção de vida. Cada um dá um significado diferente para uma situação. Então, claro que a gente vai ver que as bases dessas feridas, é, elas existem as bases comuns. Mas é interessante a gente entender, assim, individualmente, vamos dizer assim, é, uma ferida que você pode identificar em você, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês é mais uma descrição para você entender, começar a fazer essa autoanálise e entender se você tem essa ferida ou não, se ressoa aí para você, se faz sentido para você, tá bom? É nesse sentido. Então, vamos lá. As 5 feridas emocionais, é, elas se dividem em cinco categorias mais comuns que podem refletir na sua vida adulta. Observando-as de forma detalhada e prática, pode ser que ajude a identificar de onde vêm as suas dificuldades, bloqueio, os seus autossabotadores, por que você procrastina. Lembra lá no nosso primeiro encontro? Eu falei sobre procrastinação e reconhecer os seus autossabotadores. E para isso, quando a gente começa a olhar para as nossas feridas, a gente começa a entender da onde que vem. Lembra que eu trouxe as causas da procrastinação? Então, assim, da onde que vem aquele... Desi, eu não consigo realizar tal coisa porque eu tenho medo, de ser julgada, o medo de fracassar, porque eu sou muito perfeccionista. Então, agora que eu vou trazer as feridas para vocês, vai dar uma clareada aí, vai dar uma desanuviada, tá? Aí vocês vão entender melhor. Então, muitos problemas psicológicos que se apresentam hoje têm origem em algum lugar. E como ser humano, é preciso olhar para esses espaços e investigar. É uma chance de renovação emocional e principalmente de cura dessas cicatrizes. Então, vamos começar a falar da primeira ferida. Eu já vou falar para vocês quais são as 5, tá? Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Então, a gente vai aprofundar hoje em cada uma dessas feridas, tá? E aí depois a gente vai trabalhar com a nossa criança. Então, e aí, meus amores, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, qualquer coisa, vocês colocam no chat, tá? Então, vamos lá. Ou então, quando eu terminar, eu abro para tirar a dúvida de vocês. Ferida do abandono. O medo de ser abandonado é um dos medos mais comuns e vem das nossas primeiras perspectivas de quando nós somos bebês. Isso porque no período da infância a nossa percepção da realidade é extremamente diferente da que nós temos hoje, né? E então, assim, pensa aqui comigo, pensa bem. Você nasce e começa a descobrir o mundo aos poucos. Lembra que eu gosto daquela analogia que a gente chega aqui um HD zeradinho, né? Estamos ali totalmente puro, com a nossa sem nenhuma crença, totalmente zerado. E aí você começa a descobrir o mundo aos poucos, formar a tua mentalidade, a tua psique, tudo ainda sendo construído. Então, por muito tempo, tudo que você conhece, imagina um bebê, você é um bebezinho, né? Temos aí a Fernandinha que está com o Noah, bebezinho. Então, durante muito tempo, o que você conhece é os seus pais, seus brinquedos e alguns espaços da casa, por exemplo. Sabe? É algo ali, é um mundinho muito restrito quando a gente é bebê. Então, focando nisso, as nossas perspectivas emocionais, elas também são diferentes, elas são completamente diferentes, né, do que em outras fases da vida. Então, se passamos muito tempo distante dos pais,
ou sem contato com outras pessoas, a nossa mente de bebê assimila isso como abandono. Então, olha só, meus amores, eu sei que às vezes quando a gente traz isso, fala assim, nossa, Desi, mas como assim? E por isso que eu sempre falo, quando eu vou abordar esse assunto das feridas, eu sempre falo, amores, em algum nível, todos nós temos as 5 feridas. Porque quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a nossa mentalidade ainda está em construção, né? Ainda é muito imaturo. Então, a gente dá um significado completamente diferente de quando a gente é adulto. Então, às vezes, algo que, assim, para nós adultos, é isso aqui, para criança não é, vou falar é um absurdo, mas assim, é algo muito mais significativo, entende? No tanto que, por exemplo, quando a criança tá lá, tá na praia, e ela faz o castelo de areia dela, a fortaleza, né? Ela conseguiu, uau, montar ali o castelão de areia dela. Para ela, aquilo é uma vitória muito grande, sabe? Aquilo tem um significado muito incrível. E aí, a água do mar passa, e leva tudo. E a criança, ela começa a chorar, ela fica mal. E às vezes o adulto, sem perceber, né? Assim, não é por mal, mas assim, o adulto acaba rindo, sabe? Acaba falando, ah, que bobeira, que isso, não acredito que você está chorando por causa disso. Mas assim, para a criança, aquilo tem um significado completamente diferente do que para a gente, sabe? Então, a gente precisa trazer essa consciência que tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem que levar em consideração que é a mentalidade da nossa criança. E aí, esse ponto aqui, essa chave, também é muito importante. Aqui a gente vai começar a trabalhar a nossa criança. Eu quero que vocês olhem para vocês, para a criança de vocês, tá? Agora não é o momento de olhar para sua filha, para o seu filho, tá? É o que eu falo, meus amores. Isso aqui é uma jornada de autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer. Então, a gente vai começar a olhar para essas questões. E qual que é a nossa tendência? Muitas pessoas vêm falar comigo, e óbvio que isso também aconteceu comigo quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. Vou começar a olhar para as minhas feridas e para as minhas dores. A minha tendência é o quê? Olhar para a minha relação com os meus pais. Começar a perceber que talvez eu não tinha uma família, um meio familiar saudável. E aí isso é uma linha muito tênue, né? Porque aí a gente precisa começar a entender que tudo que a gente recebeu, né, os nossos pais, eles deram para a gente tudo aquilo que eles podiam dar de acordo com as ferramentas, com os conhecimentos, com os recursos e a sabedoria que eles tinham. E provavelmente a gente já vai falar que a gente vai seguir aqui na ferida do abandono e da rejeição. A gente vai falar, por exemplo, sobre insuficiência afetiva. Então, talvez, se os seus pais ou seus cuidadores, né, se você não foi criada pelos seus pais, foi por outras pessoas, talvez os seus pais, os seus cuidadores não deram o devido afeto que você gostaria de ter recebido. Mas isso provavelmente é porque eles também não foram ensinados. Eles talvez também não receberam esse afeto. Eles não foram ensinados a como se amar e como amar o outro. Entende? Quando a gente começa a olhar para a gente também começa a ressignificar a nossa relação com os nossos pais. A gente precisa ter esse cuidado. Olhar com amor e compaixão para a gente e para os nossos pais. Claro que tudo isso é um processo, né, amores? Por isso que eu chamo de jornada, porque é um processo. Mas vamos lá, seguindo aqui na ferida do abandono. Então,
Voltando um pouquinho, vamos pensar que quando a gente está falando das feridas, a gente está falando dessa mentalidade do bebê. Então, imagina, um bebezinho tá ali no berço, tá deitadinho no berço, dormindo. Aí ele acorda e ele chora, 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 e o pai ou a mãe demora a chegar no berço. Naquele momento, ele registrou aquilo em algum nível como abandono. O que é o abandono? É a sensação de se sentir sozinho, né? De não ter apoio emocional. Então, naquele momento, o bebezinho, com a mentalidade dele imatura, ele acaba registrando aquilo, por mais que a mãe chegue alguns minutos depois, entende? Mas a gente precisa começar a entender o funcionamento da nossa mente. É assim. E por isso que eu gosto de trazer, eu trouxe aquela chave nas lives, tanto acho que de terça quanto de ontem, falando que assim, tudo que a gente recebeu na nossa infância, a gente não tinha escolha. A gente era uma esponjinha, sugando tudo. Foi tudo para o nosso inconsciente, a gente não teve escolha, né? A gente não tinha decisão sobre aquilo. Agora, quanto adulta, quanto protagonista da tua vida, você já entendendo as características e os elementos da protagonista, você sabe que você pode ter a escolha, tomar a decisão de mudar isso. Agora você já tem a mentalidade, a maturidade de uma adulta. Então, seja, né, pega, vamos trabalhar essa tua adulta para a gente conseguir pegar as rédeas da tua vida, né? E de fato tomar as decisões. Agora você pode escolher mudar isso, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Ah, tem que passar aqui. E aí, seguindo, na ferida do abandono, vamos lá. E aí, falando essa questão, deixa eu admitir aqui, Fabrícia chegou. E aí, pegando essa questão que eu falei, por exemplo, do bebezinho que acabou registrando ali que a mãe não chegando a tempo, né, ou quando ele acordou, ele registrou aquilo como abandono. E é aí que os problemas começam a surgir. Pois, se isso acontece uma vez, duas vezes, tudo bem. Assim, ao longo da vida, se aquela criança ela vai recebendo muito mais amor, sabe, muito mais afeto, as coisas vão mudando. Só que se a gente começa a ter esses momentos, né, essas lacunas de forma muito constante na nossa vida, aí que começa o problema, tá? Como eu coloquei aí. E é aí que começam os problemas, começam a surgir. Pois se vivemos com essa lacuna constante na infância, a levamos para a nossa vida adulta e temos medo de que toda e qualquer pessoa vá nos deixar ou virar as costas para nós. E isso que gera essa sensação de abandono. Então, a descrição dessa ferida, né, ela envolve sentimentos de solidão e a sensação de não ter apoio emocional. E aí, olha que interessante, eu quis colocar, quis trazer, e como essa ferida pode levar à procrastinação. A sensação de estar sozinha ou o medo de ficar sozinha pode fazer com que você sinta desmotivado ou sem energia para completar as suas tarefas. Entende? Por isso pode procrastinar, porque você sente que não há ninguém para apoiá-la ou incentivá-la. Então é nesse ponto que a ferida do abandono pode causar procrastinação na sua vida. Além disso, olha, peguem papel e caneta, meus amores, olha isso. Vamos falar dos mecanismos de defesa e comportamentos que a ferida do abandono pode ter gerado para a gente, né? Então você ficou com aquela sensação de solidão, que não tem apoio emocional, né? De se sentir mesmo ser deixada de lado, né? Abandonada. Então, o que que isso gera? Ao longo da nossa vida, a gente vai gerando mecanismo de defesa, podendo causar dependência emocional. A pessoa pode se tornar excessivamente dependente dos outros, temendo ser abandonada novamente. Comportamento aderente.
pode tentar agradar os outros a todo custo para evitar ser abandonada. Aquela coisa de o tempo todo você precisar da validação externa, né? A necessidade, o medo de desagradar os outros. Isso vem da onde, meus amores? Da ferida do abandono. Entende? Em algum nível ali na tua infância, você passou por essa ferida e repetidas vezes você sentiu essa lacuna, né? Isso está enraizado, você acabou desenvolvendo esse mecanismo de defesa que para você se sentir amada, para você sentir que você não está excluída, você o tempo todo precisa agradar o outro. Você precisa estar com o outro ali. A dependência emocional, né, é justamente essa necessidade de estar com o outro, é o medo de ficar sozinho, tá? Então, isso vem dessa ferida do abandono. Dicas práticas: desenvolver a autossuficiência, fortalecer o seu autoconhecimento, tá? Desenvolver a autossuficiência incentivar a independência emocional, capacidade de estar bem consigo mesma, né? Todos aqueles aspectos da protagonista, fortalecer o autoconhecimento, trabalhar no entendimento das próprias necessidades e desejos. Então, muito importante a gente olhar para isso. Vamos para a ferida da rejeição, então. E aí vocês vão ver, meus amores, que essas duas primeiras feridas do abandono e da rejeição, elas são bem parecidas, mas depois eu vou explicar também a diferença principal entre elas, tá? Essa é uma ferida emocional que fala sobre aqueles momentos de insuficiência na infância. Muitos pais ou responsáveis não sabem como praticar o afeto ativo com os seus filhos, ou não demonstram amor de forma constante. Algo que também cria lacunas emocionais no crescimento dessa pessoa, né? Então, aquela pessoa que sente que não recebeu o afeto que gostaria, né? Quando tem essa questão da insuficiência afetiva, isso é muito claro na ferida da rejeição. Então, alguém que desenvolve sem receber, alguém que se desenvolve, né, que cresce sem receber um afeto direto de pessoas mais próximas, pode crescer com muitas inseguranças, problema de autoestima e até de confiança. Além disso, o ambiente escolar também, né, claro, pode ter grande influência nessas feridas emocionais. Quando a gente fala da rejeição, rejeitando sempre a criança e negando afeto. Então, por isso que a gente fala, meus amores, a gente não tem como a gente estar imune, né? Por mais que talvez também nós sejamos pais maravilhosos, ou os nossos pais foram maravilhosos e incríveis com a gente vai para o mundo, né? E aí a gente recebe isso das influências externas, né? Na escola, nos amigos, dos professores. Na live eu comentei um exemplo que aconteceu comigo na escola, né? Então, a gente recebe isso também, tá? Adultos que cresceram com essa situação na bagagem de rejeição têm fortes tendências em ter medo de se relacionar por não se sentirem bom o suficiente ou por não querer ser rejeitado. Sabe? Aquelas pessoas que às vezes não conseguem assumir relacionamento, estar no relacionamento, justamente porque tem o medo de ser deixado de lado, de ser rejeitado, ou porque no fundo, não se sentem bons o suficiente, né? Isso vem da insegurança, que vem dessa ferida da rejeição, tá? Então, a descrição dessa ferida é a sensação de não ser aceita, o que que gera, né? A sensação de não ser aceita, de ser inadequada, indesejada, de não ser vista, de se sentir excluída. Vem tudo disso, né? Imagina aquela criança que não se sente vista, que se sente indesejada, excluída, não pertencente. Entende? Por isso que assim, tem muito a ver, é muito parecida com o do abandono, né? Tem algumas coisas sutis, mas é parecida. Então, como isso pode levar à procrastinação? Por conta do medo de fracassar ou de não serem aceitas. O medo de que seus esforços sejam rejeitados pode paralisá-las, levando-as a adiar tarefas e projetos. E aí, mecanismo de defesa e comportamentos que a gente desenvolve
por ter ainda enraizado aí essa ferida bem forte. Algumas pessoas, e aí de novo, né, meus amores, é aquilo que eu falei. Esse aqui são alguns mecanismos de defesa que você pode desenvolver, alguns comportamentos. Então, por exemplo, auto-isolamento. A pessoa pode evitar socializar para não correr o risco de ser rejeitada novamente, né? Então, pode acontecer. Por exemplo, lá no abandono, eu falei da dependência emocional. Aqui, eu já estou falando de um outro mecanismo de defesa que é o isolamento. A pessoa não socializar, justamente, primeiro que ela não se acha boa o suficiente, porque ela não quer ser rejeitada, de novo, né? Porque ela tem isso muito forte dentro dela. Segundo, autocrítica excessiva. Para se proteger, a pessoa pode ser extremamente crítica consigo mesma, tentando ser perfeita para evitar a rejeição. E aí, as dicas práticas. Desenvolver autoaceitação. Gente, a autoaceitação é o pilar de uma autoestima saudável. Então, desenvolver a autoaceitação, incentivar práticas de autocompaixão, autovalorização, autoperdão, eu deixei para vocês lá no grupo, né? Então, e outras práticas, construir relações saudáveis, encorajar a criação de laços com pessoas que ofereçam apoio e aceitação incondicional. Então, a influência, né, do meio também é muito importante, né? Assim, entender os grupos que vocês fazem parte, as pessoas que vocês se relacionam, tudo isso vai influenciar na nossa vida. Tudo isso vai influenciar. Então, a gente começar também a filtrar, né? A gente começar a interagir mais com pessoas, né, que estão aí mais buscando o autoconhecimento, que te respeitam, que estão em sintonia com o teu processo, né, que vão te apoiar. Tudo isso é muito importante, né? A gente olhar para o meio e as pessoas que a gente convive. Isso também é muito importante, também ajuda em todo esse trabalho aí de ressignificar as nossas dores e as nossas feridas. Então, vamos para a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. A origem desse problema está no julgamento. Quando a gente pensa na ferida, se a gente tem a ferida da humilhação, isso está relacionado com o julgamento das pessoas, nas críticas pesadas e na reprovação que muitos pais ou cuidadores ou professores, pessoas que tiveram influência sobre você, imprimiam sobre você. Entende? Então, assim, se você foi muito julgada, criticada, se você foi muito repreendida, tudo isso gera, reforça essa ferida da humilhação, tá? Então, ela vem disso. Então, qualquer criança que cresce em um ambiente de constantes cortes por parte dos pais ou da escola, por exemplo, acaba criando bloqueios e dificuldades até mesmo de se expressar. Isso aqui é muito interessante, porque quantas vezes, meus amores, dentro de atendimento, dentro de aulas, conversas, né, mesmo com outras mulheres, principalmente, a gente vê tanto aí a dificuldade de se expressar. E aí eu até falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Foi na nossa live de ontem, acho que foi, do quanto que a gente foi repreendida. Nós, quanto mulheres, aí isso aí eu falo que já é algo muito mais profundo, né? Isso é transgeracional. Há muitas e muitas gerações, a gente sempre teve que se calar, né? A gente não pode expressar de fato o que a gente sente, sabe? A gente foi ensinada, a gente foi literalmente ensinada que a gente está aqui para servir, que a gente está aqui só para ajudar, e a gente não pode se colocar, né? Então, isso é algo que a gente, nós mulheres, é muito forte. Quando eu trabalho a cura do feminino, e aí eu falei um pouquinho com vocês ontem sobre o arquétipo da mulher salvadora, a gente precisa desconstruir
essa mulher salvadora? Claro, mantendo todos os aprendizados, tudo de maravilhoso que essa mulher salvadora trouxe para a gente, mas a gente precisa ressignificar isso, porque é muita dor que ela carrega. É muita dor que ela carrega, sabe? Então, a gente tem muito forte, assim, inconscientemente, a gente tem muito forte essa ferida da humilhação, sabe? Dos nossos ancestrais, isso vem lá de trás. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas, como eu falei para vocês, em algum nível a gente tem todas essas, mas eu sinto que algumas, assim, é ainda mais forte. E a gente não percebe, porque muitas vezes eu falo, e aí, como que tá a sua vida? Você consegue expressar, o que está no teu coração, o que você gostaria, com amorosidade, com clareza, com assertividade? A maioria das mulheres fala: não, claro que não. Claro que não. Tanto tempo você teve que ficar calada, você foi repreendida, sabe? E é isso. E aí a gente ainda, isso aí eu tô falando transgeracional. E a tua mãe te ensinou isso, né? Porque ela recebeu da tua avó, da tua bisavó. E ainda, com certeza, em outros momentos, a gente acaba tendo que se calar e engolir sapo, né? No trabalho, por questões do trabalho, enfim, às vezes em relacionamentos, né? Então, relacionamento que eu falo, homem, mulher e amigos. Então, isso gera muitos bloqueios na nossa vida, tá? Então, essa ferida da humilhação, ela é muito forte, e gera sérias consequências. Então, as crianças crescem, que têm essa ferida muito forte, crescem guardando as suas inseguranças, seus medos e pensamentos, até mesmo de pessoas próximas, por puro medo de serem julgadas. Entende? E aí a gente sente, né, o comportamento que a gente adquire é que é melhor não falar nada mesmo, não, sabe? Para você não ser julgada, para você não ser criticada, para você não ser repreendida, entende? Então, olha isso, a gente leva isso para a nossa fase adulta, e isso cria um desconforto absurdo, sem falar que a pessoa guarda tantas coisas para si mesma que uma hora, né, meus amores, a bombinha relógio perde o controle emocional total de tudo que acontece internamente. E aí a gente começa a guerrear com a gente mesmo, a gente se sente culpado, a gente fica sem paciência, sobrecarregada e não entende nada. Começa toda a confusão mental, e aí é na hora que a mulherada chega até mim e fala: Desi, estou totalmente perdida, não sei nem quem eu sou. Porque você, ó, tem tanta coisa acumulada aqui dentro, de coisas que você não pôde colocar para fora, que você não pôde falar, você não pôde se expressar, você não pôde ser você mesma, e de coisas que você foi acumulando, porque você é a salvadora, é a cuidadora, os pesos que você foi acumulando e segurando de todo mundo, né? E aí, ó, a bomba relógio, né? Muito importante a gente olhar para isso, sabe? Então, essa ferida, ela está ligada, a ferida da humilhação, ela está ligada à vergonha e ao medo de ser menosprezada ou ridicularizada, o medo de ser vista. Então, imagina, o que que acontece quando você tem a ferida da humilhação muito forte? Você quer se esconder e apagar a sua própria luz. Você se esconde, você tem vergonha, tem medo de ser vista. É melhor não ser vista porque você tem medo do que os outros vão falar, dos outros te criticarem. Porque durante muito tempo, talvez você recebeu essas críticas, essas repressões, sabe? E aí você apaga a tua própria luz, você se diminui para você nem ser vista. Isso é muito triste, é muito sério, sabe? E isso, meus amores, assim, é tão comum, infelizmente, não deveria, mas assim, muitas mulheres, assim, vivem dessa forma, sabe? E como isso pode levar à procrastinação? O medo de ser humilhada pode levar com que a pessoa evite situações em que possa ser julgada. Ela pode procrastinar para evitar a possibilidade de falhar publicamente ou de ser criticada, tá?
E assim, mecanismos de defesa e comportamento, 2, né? Mecanismo de defesa e comportamento, submissão, pode entrar num caso, né, de submissão, a pessoa pode se tornar submissa, evitando conflitos e situações em que pode ser humilhada. E autossabotagem, o tempo todo, autossabotagem, pode evitar de se destacar ou fazer sucesso com medo de atrair atenção negativa, né? Porque você acredita realmente que você não tem valor, que não tem nada de bom para oferecer ao mundo, sabe? Então você começa a se autossabotar. Dicas práticas: cultivar a autoconfiança, encorajar a pessoa a reconhecer e valorizar suas próprias qualidades e conquistas, praticar o perdão, né? Praticar o perdão. No perdão a si mesmo e aos outros que causaram a ferida. Esse trabalho de perdão é com todas as feridas, né? Na verdade. Aqui eu trouxe algumas coisas específicas, né, dentro de cada ferida, mas quando a gente vai trabalhando isso, a gente está trabalhando todas as feridas em algum nível. E a quarta ferida é a ferida da traição. Então, as crianças, elas tendem a confiar muito nos adultos, né? E quando essa confiança é quebrada de alguma forma, uma das primeiras ideias de traição é formada na cabeça da criança. E quando isso acontece, muitas vezes nesse período da infância, o medo de confiar e ser traído vira uma grande rotina, inclusive na fase adulta. Então, olha só, lembra aquilo que eu falei para vocês? A mentalidade da criança, ela está em formação. Ela ainda não tem esse discernimento que a gente tem, adulto, sabe, realmente do que é certo, o que é errado. Ela dá um significado diferente do que a gente, enquanto a gente é adulta. Então, por exemplo, um pai que chega para a criança e fala que vai assistir, garante a crescer, eu vou estar lá no dia da tua partida de futebol. E aí o pai não vai. Isso, de certa forma, pode dar um significado, gerar a primeira sensação de traição, porque o pai quebrou ali a confiança, o filho, ele realmente acreditava que o pai ia. Então, aquilo ele assimila como uma traição, né? Ele foi enganado, vamos dizer assim. Entende? Então, quando a gente fala de traição, não é só isso, não, porque viu papai traindo a mamãe, mamãe traindo o papai, meu Deus, não é isso. Como eu botei aqui, essa ferida ela surge do sentimento de ter sido enganado ou traído por alguém em quem você confia. Então, assim, quando são pessoas que você ama muito, né, por exemplo, seus pais, e isso talvez possa ter se repetido, ficou registrado aí a ferida da traição, né? E você ficar com essa sensação que você não pode confiar em ninguém. Entende? E aí, de novo, é isso, não necessariamente o fato, talvez, do teu pai não ter conseguido ir numa apresentação sua de dança, não quer dizer que ele te traiu, né? Hoje, você, quanto adulto, você entende isso. Só que você, criança, você não entendia isso. Para você, foi algo muito sério, porque a sua apresentação de dança era muito importante, e o seu pai, que é talvez uma das pessoas mais importantes da tua vida, não estava. Entende? Você assimila e registra, você quanto criança, assimila e registra aquilo como uma traição. E aí, se isso se repete muitas vezes, e de novo, talvez porque papai trabalha muito, talvez porque papai trabalhava em outra cidade, né? Era tudo muito corrido, papai, mamãe, e realmente não podiam estar, né? Mas você, quanto criança, se sentiu traída, né? Essa é a questão, esse é o ponto. E como isso pode levar à procrastinação? A desconfiança nos outros pode se traduzir em falta de confiança em si mesma. A pessoa pode procrastinar porque duvida de suas próprias capacidades ou porque teme que seus esforços sejam sabotados, né? Então, muito importante. E vamos para a nossa quinta ferida, já para a gente. Opa, desculpa, esqueci os mecanismos de defesa
que a gente pode gerar, né, com essa ferida da traição, mecanismos de defesa e comportamento, desconfiança, a pessoa pode se tornar extremamente desconfiada, né, dificultando a criação de novas relações, e controle excessivo, pode tentar controlar todas as situações e pessoas ao seu redor para evitar ser traída e enganada novamente, né? Então, esse é um dos mecanismos de defesa. Dicas práticas: construir a confiança, trabalhar em práticas que ajudam, né, a restaurar a confiança em outros e em si mesmo, e desenvolver flexibilidade, encorajar a abertura para novas experiências e relações, mesmo com o risco de decepções. E isso aí é muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar o nosso amor próprio e a nossa autoestima, a gente consegue trabalhar essa parte aí, sabe? Entender quando a gente se ama, independente do que o outro faça, do que o outro vai achar, você não vai se depreciar por causa disso, né? Isso é um processo muito profundo de autoconhecimento e de amor próprio. E agora sim, para a gente fechar as feridas emocionais, a gente trabalhar nisso, vamos falar da ferida da injustiça. A injustiça é outro sentimento que se cria desde muito cedo também, porque desde sempre nós somos colocados em situações de julgamento pelos outros, e especialmente quando se é criança, seja em brigas com irmãos, problema na escola ou com os próprios pais. Se sentir injustiçado é se sentir desvalorizado e muitas vezes sem importância alguma. Assim como nas outras feridas emocionais, essa é uma lacuna que acaba sendo projetada para o seu eu de agora, né? Gerando fortes tensões nesse tipo de acontecimento. A injustiça é a sensação de ter sido tratada de maneira desleal ou inadequada. Essa ferida gera a sensação de que a vida é injusta, de que não se recebe o que se merece. Olha isso. E como isso pode levar à procrastinação? Sentimentos de injustiça pode levar à desmotivação. A pessoa pode procrastinar porque sente que não importa o quanto ela se esforce, não será reconhecida ou recompensada de forma justa, né? Ela sente que ela nunca vai receber de fato o que ela merece, né? Então, essa ferida da injustiça também é muito forte. Tem muitas pessoas que eu trabalho dentro de atendimentos que têm essa ferida muito forte, né? Então, é muito importante. Vamos entender, então, os mecanismos de defesa e comportamentos que essa ferida pode gerar. Perfeccionismo, né? Eu imagino a pessoa que acha que a vida é injusta, que as coisas são injustas, pode gerar perfeccionismo. A pessoa pode tentar ser perfeita para evitar ser tratada de forma injusta, de forma não digna, ou que ela realmente acredita que não merece. E rigidez pode se tornar inflexível e exigente, tanto consigo mesma quanto com os outros, né? Se a gente continuar com essa visão de que o mundo é injusto, de que a vida é injusta, a gente pode criar essa armadura rígida, sabe? E ser muito pouco inflexível, tanto com você quanto com o outro. Então, dicas práticas: praticar a resiliência, né? Para a gente soltar aí essa armadura, né? Essa rigidez, encorajar uma visão mais equilibrada, mais leve e justa das situações, das coisas, e desenvolver empatia, trabalhar na capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Muito importante. Então, meus amores, para a gente fechar, compreender as nossas feridas emocionais e os comportamentos que elas podem gerar é um passo crucial para a cura. Ao reconhecer e trabalhar nessas feridas, podemos desenvolver mecanismos de defesa mais saudáveis e construir uma vida mais equilibrada e feliz. Lembrem-se, a jornada de autoconhecimento e cura é contínua, mas cada passo dado é um passo em direção a uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos. É um passo para sermos
a protagonista da nossa vida. Então, meus amores, vamos lá acolher essa criança. Deixa eu te compartilhar aqui. Vamos fazer esse trabalho de olhar para a nossa criança agora e aí deixa vir o que tiver que vir de situação, de momento, de dor, de ferida, depois que vocês viram tudo isso. A única coisa, eu vou conduzir vocês numa prática, numa meditação, para vocês se permitirem abrir o teu coração, a tua mente subconsciente e navegar nas tuas memórias da infância. E aí fiquem tranquilos, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes quando eu falo isso, aí fala assim, e Daisy, mas eu não lembro nada da minha infância, como é que vai ser? E aí eu falo assim, fica tranquila. Quando a gente começar o nosso processo, as coisas vão vir. Às vezes, não vem assim de forma muito clara, sabe? Assim, nossa, você se vê perfeitamente, criancinha, lá brincando e tal. Às vezes vem uma sensação, às vezes você vê outras pessoas, sei lá, seu pai, sua mãe, um amigo, às vezes você vê cores. Então, assim, se permita sentir, sabe? Se entregar e ver o que que você precisa liberar hoje. E quando eu pedir para você visualizar a tua criança, por mais que não venha com nitidez, lá, você pequenininha e tal, porque você não lembra, sente de fato. Ih, deixa eu ver aqui que a Lúcia caiu e voltou. Sente de fato que você está abraçando uma criança, tá? E mesmo que você não veja com clareza, por exemplo, eu, em muitos momentos, eu não vejo com clareza o rostinho da minha criança, mas eu sinto ali a energia dela. Então, é esse momento, tá? Não se cobrem tanto de, Desi, mas eu não estou vendo nada. Não, relaxa. Eu falo assim, quanto mais você relaxar e você se permitir, as coisas vão fluir. Lembra, assim, às vezes a gente, quem é muito mental, quer controlar as coisas, né? Que vê ali perfeito, as coisas perfeitas, né? Nossa, não, deixa eu ver aqui meu pai, minha criança. Não, relaxa. Às vezes vai vir a silhueta ali de uma criança e tá tudo certo. Eu só quero, de fato, que você coloque a confiança nesse momento agora. Vocês tiraram esse momento para estar aqui. Então apenas se entrega e sente de fato que você tem esse poder. A gente não está falando nada de outro mundo, sabe? A tua criança, isso faz parte da tua psique. Tá aí dentro, todas as tuas versões, a tua criança, a tua adolescente, a tua jovem adulta, tá tudo aí dentro de você. Então a gente não está falando de nada extraordinário, sabe? A gente só está fazendo um mergulho para dentro de você. Então é muito importante a gente entender isso e apenas se entregar, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Neuzinha perguntou: a última ferida foi da injustiça. Isso, que a Andrea colocou, exatamente. Então vamos lá, meus amores. O Lúcia está entrando? Ah, conseguiu, que bom. Então vamos para a nossa prática. Deixa eu botar aqui, vou colocar uma musiquinha. E essa prática que eu vou conduzir vocês, deixa eu só ver aqui, agora é o áudio. É uma prática onde eu utilizo a técnica do Theta Healing, né? Como o nome diz, Theta Healing é cura através das ondas Theta. Então, é uma prática muito gostosa, é uma meditação, vou conduzir vocês nessa meditação, para ajudar vocês a adentrar aí, que a gente fala assim, camadas mais profundas da tua mente. Tá? Então, de novo, também, aquilo que eu falo, fiquem tranquilas, se vocês não estão conseguindo visualizar tudo que eu estou falando, essa meditação, ela é um processo para te ajudar. Ondas teta é você entrar, teta, quando você entra em teta, você está entrando a nível de subconsciente. Então, é só como se fosse assim, é, um passo a passo, sabe?
para você conseguir relaxar profundo e acessar suas memórias. Então, assim, se você também não conseguir visualizar tudo que eu estou falando e tal, fica tranquilo, porque vocês vão perceber, por isso que eu falo, o mais importante é você relaxar, porque quando se abrir, eu não vou dar spoiler, mas assim, quando eu pedir para vocês adentrarem certo lugar, as coisas vão ficar mais claras para vocês, tá? Caso vocês sintam, e de novo, que não, o desenho não está indo, vai sentindo a luz branca perolada, permear, pede para clarear, para abrir, para trazer para a tua mente, né? O que precisa ser trazido hoje, tá? Então vamos lá, meus amores. Deixa eu botar aqui a musiquinha. Vou aumentar só mais um pouquinho, porque eu acho que tá meio baixo. Pronto. Espero que vocês estejam ouvindo a música. E vamos lá. Vamos começar. De preferência, faça essa prática sentada. Se você quiser, você pode deitar, só que durante o Theta, como a gente relaxa muito, a gente tem a tendência, a gente acaba dormindo. Então, eu aconselho que vocês façam sentadas. Deixa eu só fechar aqui o microfone. Para não atrapalhar. Pronto. Então, sente-se de forma confortável. Vai fechando seus olhos. E começa trazendo a atenção para a sua respiração. Inspira calma e profundamente. E a cada exalação, sinta que você vai relaxando o seu corpo. Inspira profundo e ao soltar o ar, relaxa o pescoço, relaxa os ombros, relaxa os seus braços e relaxa todo o seu tronco. Apenas permita-se relaxar. Ao relaxar, você vai abrindo seu campo para se conectar com níveis mais profundos da sua mente. Então agora, com o seu corpo mais relaxado, imagina que um lindo corredor de luz se abre à sua frente. Aqui agora se visualiza caminhando nesse corredor de luz. Nesse branco e claro corredor de luz. Você começa a visualizar no final desse corredor uma escada. Uma escada que vai descendo. Permita-se descer nessa escada. Sem medo, tranquila. Você começa a descer degrau por degrau. E ao descer nessa escada, uma leve sensação de paz, de tranquilidade vai tomando conta do seu ser.
Inspire e expire, deixe essa tranquilidade fazer parte de você. E ao chegar no último degrau dessa escada, você percebe que tem uma porta branca com detalhes dourados bem na sua frente agora. E ao tocar na maçaneta dessa porta, você sente que você está pronta e preparada para voltar em momentos específicos da sua infância. Inspire e expira profundo. E sente agora que você está na presença do seu anjo da guarda, que te guia, te protege e te acalma. Então agora, ao abrir a porta, imagina que você adentra uma névoa branca perolada. Abra esse portal e adentre a luz do Criador, a luz branca perolada, que te leva agora para a tua infância. E ao atravessar essa névoa branca perolada, agora você avista a tua criança. Perceba onde você está. O que você está fazendo? Tem alguém com você aí? Apenas se perceba. E sinta que você agora, como adulta, como essa mulher forte, determinada, você caminha agora até a sua criança. Você se ajoelha e abraça a sua criança. Sente que aqui agora você tem a oportunidade de falar para ela tudo que você gostaria de ter escutado. Sente que aqui agora, nesse instante, você tem a oportunidade de dar amor para a sua criança, de apenas escutá-la, vê-la brincando, brincar com ela. Então aproveita esse momento e esse espaço e brinca com a tua criança. Conversa com ela. Fala para ela o quanto que ela é especial, o quanto que ela é capaz, o quanto que ela é linda, inteligente. Diga para ela tudo o que você gostaria de ter escutado. E deixe ela falar com você. Deixe ela se expressar para você. Traz para ela a sensação de que ela já pode ser ela mesma.
que ela já pode se expressar. Ela já pode ser feliz, que ela já é livre para ser quem ela veio para ser. Diga para ela: é possível, permitido e merecido que você seja você. Eu te amo, eu te aceito, eu te vejo, eu te admiro. E abraça bem forte a tua criança. E aproveita esse momento e esse espaço para falar e fazer tudo o que você gostaria de falar e fazer com a tua criança. Conta para ela a mulher incrível que você se tornou. Fala das tuas conquistas. Esse momento é único, é só seu com ela. E aqui e agora, você pode dizer a ela: minha criança, nunca mais sinta-se rejeitada, abandonada, ignorada. Você é um ser muito importante e especial. Eu estou aqui disposta a te ouvir e entender o que precisa para cuidar de suas necessidades. Eu sinto muito por não ter lhe dado todo o amor que você merecia. Me perdoe por não conseguir entender as suas necessidades antes. Eu te amo. Eu sou grata por você existir e me conscientizar que hoje eu sou o resultado dos seus aprendizados. Então agora imagina que a tua criança vai ficando pequenininha, se transformando numa luz, numa linda esfera de luz que adentra agora o teu coração. E você coloca as suas mãos sobre o coração, integrando, acolhendo e sentindo a tua criança agora sorrindo. Visualiza o sorriso da tua criança no teu coração. Sente que aqui e agora você está aqui para ela. Sente que ela já se sente segura agora. Você já se sente segura e acolhida.
E assim a tua adulta, se sentindo mais íntegra, já traz todo o amor, toda a leveza, a pureza e espontaneidade da tua criança. Integrando tudo isso no teu coração, você sente que está pronta e preparada para começar a assumir as rédeas da tua vida. Porque você já pode conversar com a tua criança sempre que você quiser. Você já pode estar no comando. Então, inspire e expira profundo. E agora, novamente, você vai voltando para aquela porta branca com detalhes dourados. E você sai por essa porta. Vai novamente subindo as escadas. Ao chegar no topo da escada, você avista aquele corredor branco de luz. Começa a caminhar de volta para o aqui e agora, para esse momento presente, trazendo essa energia de amor, de leveza, de paz, de integração no teu coração. E assim devagar você vai sentindo os teus pés, vai fazendo movimentos suaves nos seus pés, nas suas mãos. E no seu tempo, vai voltando, vai abrindo os olhos. Você pode se espreguiçar. Vai sentindo a energia fluindo novamente pelo seu corpo. Agora sim, vamos voltando depois dessa prática. Espero que vocês estejam bem, tenham conseguido visualizar, sentir pelo menos a energia da criança de vocês. Fiquem tranquilas, vão voltando bem devagar, porque eu sei que às vezes quando a gente faz essas técnicas do Theta Healing, a gente relaxa muito e às vezes a gente só quer ficar lá por um tempo. Então, vocês fiquem tranquilas, vão voltando devagarzinho. Quem sentir de compartilhar alguma coisa, pode compartilhar também. Não sei se alguém, como eu falei das feridas, né? Eu não trouxe exatamente, eu não quis mexer muito aí, né? Nessas questões das feridas, mas hoje foi mais um trabalho para a gente acolher, para a gente olhar para essa criança, sabe? Para a gente ver, para a gente amar, para a gente abraçar, para a gente brincar com essa criança, tá? Mas claro que quando a gente vai, aquilo que eu falei, quando a gente vai compreendendo as nossas feridas, é aquilo, a gente traz a consciência. O que eu fiz hoje com vocês isso estava lá no oceano, né? Ou dentro do armário. A gente abriu o armário, a gente foi lá dentro do oceano para trazer para a superfície, para isso ficar à tona para vocês, tá bom, meus amores? Ana, foi ótimo. E quando a nossa criança foi muito feliz, as feridas seriam no inconsciente? Sim, Ana, tá tudo no inconsciente, tá? No tanto que a gente fala, quando eu expliquei a parte da psique, a instância, né, da criança, a infância, ela tá tudo no nosso inconsciente. Claro que tem coisas, olha só que interessante. A função do nosso inconsciente é nos proteger. Então, assim, a maioria das coisas que não foram bacanas, que a gente acabou registrando como dor, como trauma, como ferida, o nosso inconsciente vai nos proteger e não vai fazer a gente ficar lembrando disso. Então, por isso que às vezes, assim, quando a gente faz essas técnicas de Theta Healing, que são técnicas profundas para a gente ir lá
no nosso inconsciente, aí a gente acessa coisas que a gente nem sequer lembrava e nem imaginava, né? Tenho aqui maravilhosas que fazem trabalhos comigo que sabem disso, que às vezes exatamente isso, ah, Desi, mas eu não consigo lembrar nada, minha infância foi ótima, foi maravilhosa. Aí eu coloco ela em teta e aí a gente começa a navegar, por exemplo, pega uma questão específica, por exemplo, procrastinação. Ah, não estou conseguindo fazer tal coisa. Nossa, não estou conseguindo ter prosperidade financeira. Por que será que isso acontece? O que está acontecendo? O que está impactando a minha vida financeira? E aí a gente entra em teta, começa o trabalho, e aí a gente começa a ver, né? Algumas coisas que estão ali vinculadas, feridas de abandono, feridas de rejeição, que a gente nem sequer imaginava. Então é muito incrível, tá tudo a nível de inconsciente, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é bem interessante, que eu ia falar, aquela maior diferença, né, entre ferida do abandono e ferida da rejeição, que assim, dentro da psicologia, quando a gente vai trabalhar isso, é a gente entender que a ferida do abandono, ela está principalmente, né, ligada ao progenitor do sexo oposto e a ferida da rejeição ao progenitor do mesmo sexo. Então, nós mulheres, em geral, a gente tem essa ferida da rejeição, por exemplo, está relacionada, é a nossa relação com a nossa mãe. E o a do abandono está relacionado ao pai. Então, a gente se sente rejeitado em relação à nossa mãe e abandonado em relação ao nosso pai. Então, é muito interessante. Aí, às vezes, a gente começa a fazer esse trabalho mais profundo e aí a gente descobre aí algumas, né, em alguns momentos que a gente se sentiu abandonado e a gente nem imaginava, sabe? É isso que eu falei, por isso que eu trouxe exemplos, assim, que às vezes é pequenininho, sabe? Fala assim, nossa, é porque meu pai não, com recorrência, ele não ia na minha apresentação de balé. E em algum nível eu registrei isso como abandono. E aí, quando a gente tem ali uma cicatriz, uma ferida relacionada ao pai, né? Isso pode afetar muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, o financeiro, né? Porque a nossa figura paterna, o pai, está muito relacionado com prosperidade financeira, com fazer ou acontecer. Então, assim, é muito interessante, né? Tá tudo no inconsciente, tá? O que a Ana colocou aqui, realmente não detectei nada. Pois é, então, Ana, é isso que eu falei, porque como a gente está aqui no coletivo, né? Hoje, eu falei, em uma aula, não tem como, se vocês adentrassem coisas muito profundas, não teria como a gente trabalhar. Então, no individual, acaba sendo melhor, porque aí eu consigo trabalhar questões específicas individuais suas, né? Porque se vier dores muito profundas, aí tem que ter uma pessoa ali te orientando e te guiando o que fazer para você não ficar ali na ferida e na situação. Entende? Como a gente está aqui no, no coletivo, aí eu tenho que trazer mais a prática em si, que você pode fazer a qualquer momento, ir lá na tua criança, acolher tua criança. Isso você já está trabalhando demais, ressignificando demais. Só de você acolher a tua criança, isso já é incrível. Você não tem noção, sabe? Mas claro que num atendimento individual, aquela dor vai vir latente e aí a gente vai trabalhar ela melhor, né? Para ir curando ela de vez, vamos dizer assim, né? Lá na raiz, tá? Maravilha, minha linda. Todos temos que aprender, né? Estamos sempre em constante aprendizado, tá? Então, meus amores, para a gente finalizar aqui o nosso encontro, né? Que Desi já falou pelos cotovelos, é, primeiro, né? Espero que todos vocês estejam bem depois dessa prática, que eu amo. Como eu falei, eu vou deixar salva, vocês podem fazer, aí qualquer coisa vocês podem passar só direto para a parte da prática, né? É, deixa eu achar aqui um negócio que eu quero, só o finalzinho para compartilhar com vocês.
Deixa eu ver aqui. Só para a gente finalizar o nosso encontro, tá? Para a gente finalizar essa jornada com chave de ouro. Por que que eu não estou achando? Achei. Então, vamos lá. Aqui, esse aqui, eu acho que dá para eu botar aqui. Pronto. Ah, minha linda, gratidão. Então, meus amores, vamos lá fazer só para a gente fechar a nossa jornada com chave de ouro? Nosso encontro 4, né, que eu chamei de assumindo o protagonismo da sua vida, ressignifique as suas dores, por que que não está passando? Ah, tá. Então, nesse último nível da jornada, você vai começar a assumir o comando da sua história. Lembrando que você é a protagonista da sua vida. Isso aqui é só para fazer um breve resuminho do que a gente viu, tá? Nessa trajetória aqui, nessa jornada, né? Nesses dias. Então, para isso, vamos relembrar a importância da autenticidade e da. Deixa eu botar para cá. A autenticidade da narrativa pessoal na construção da confiança em si mesmo. Isso aqui foi algo que eu falei lá no nosso segundo encontro, né? Para a gente assumir o comando da nossa história, de fato, lembrando que nós somos a protagonista do nosso filme. Você chegou aqui, a partir do momento que você abriu o olhinho, aqui começou o filme da tua vida. Você precisa entender que você é a atriz principal, né? E aí eu trouxe para vocês ali algumas perguntinhas, né? E aí, você tem vivido a tua vida se colocando como a pessoa, como a atriz principal, como sendo a pessoa mais importante da tua vida, porque você é. Então, quando a gente começa a se ver dessa forma, de fato entender que é um filme isso aqui, né? Eu gosto dessas analogias. E como que você quer viver esse filme? Viva da melhor maneira possível. Viva esse filme aqui de forma significativa, com sentido. Você vai sair daqui, o que que você vai levar? Né? Eu falei bastante sobre isso durante as lives. E relembrar a importância da autenticidade. Você veio aqui, não existe absolutamente ninguém nesse planeta igual a você. Mesmo que você tenha um irmão idêntico, um irmão gêmeo, daqui para dentro vocês são diferentes. Então não existe absolutamente ninguém nesse planeta igual a você. Entenda que você é rara. Você é uma peça rara e essa vida aqui também é rara. Como eu falei ontem, por mais que você acredite que existam outras vidas, essa vida aqui, com as condições que você tem, do jeitinho que você é, com as pessoas que têm à sua volta, isso aqui é raro. Isso aqui é único. Então, quando eu falo dessa questão da gente entender a importância da autenticidade, da gente resgatar o eu autêntico, né? É de fato a gente entender que, assim, cada um tem uma função, um propósito nesse planeta. Então, assim, para de se comparar com o outro, não tem que ficar se comparando com o outro. Não existe ninguém igual a você, e isso que é o mais precioso da vida. Sabe? Exatamente você ser essa peça rara e única nesse planeta. Maravilhosas. Eu falo assim que eu acho que eu vou ficar até o último minuto da minha vida que eu puder falando isso para vocês, sabe? Assim, trazendo isso para os outros. Porque quando eu entendi isso, a vida ficou muito mais leve, sabe? Eu senti que eu posso ser eu, do jeitinho que eu sou, porque é isso que o mundo precisa, sabe? O mundo está precisando mais de você, de quem você é, do teu propósito, sabe? Com o teu jeito, com o teu dedinho, sabe? Com a tua porçãozinha mágica, sabe? Que é só sua, com a tua espontaneidade. Então, quando eu falei no segundo encontro, faça as pazes consigo mesma, vem disso. Você resgatar a tua identidade. Aí passei lá o exercício do quem é você. E aí eu falei, fiquem tranquilas. Façam com calma, porque talvez no início vai ficar mesmo, você vai dar uma paralisada. Teve duas maravilhosas que falaram para mim, Desi, não consigo fazer.
tá tudo certo. Talvez agora você não consiga fazer. E no início é para colocar mesmo, quando você perguntar quem é você? Você vai falar mesmo, fala, sei lá, eu sou Desirê, terapeuta integrativa, eu moro em tal lugar, filha de não sei quem, nananã. No início você vai falar isso mesmo. Mas o meu objetivo, eu quero que você vá se aprofundando para você se conhecer em essência. Quem é você em essência? Não estou perguntando quem é você, qual a tua profissão, com quem você é casada, você é filha de quem, você é mãe de quem. Entende? É muito profundo. Mas por isso que eu falei, façam devagar, não se cobrem de ficar fazendo esses exercícios rápidos, porque eles são mesmo profundos e foram desenhados para isso mesmo, para vocês resgatarem esse eu autêntico, tá? E aí falei, né? Aí a narrativa pessoal é aquela questão de você começar a olhar para você e entender como que você fala de você mesmo, né? E aí isso tem a ver lá com a gente entender o poder da nossa mente. E aí isso foi lá no nosso primeiro encontro, que eu pedi para vocês pensarem sobre isso e começar a observar a forma como você se vê, como que você conta a tua história, né? E aí isso tem a ver também com as tuas crenças, e a gente fez, lá eu passei o exercício de trabalho de dar uma olhada ali nas crenças, né? Na tríade, das crenças de merecimento, de valor, de capacidade, e ver lá, já investigar o que se tem aí de autossabotador em relação a isso. Aí hoje, aí eu botei, você vai de encontro à sua criança para resgatar o poder da sua adulta. Então hoje a gente fez aqui uma prática já para vocês entenderem como se encontrar com essa tua versão, com essa tua parte. E aí quando a gente fala isso, desse encontro com a criança, a gente pode fazer isso o tempo todo, meus amores. Sentiu que a tua criança está no comando? É aquela coisa que eu falei. Você sabe que você precisa fazer tal coisa. Nossa, eu preciso levantar do sofá preciso levantar a bunda do sofá para fazer aquele projeto, sabe? Preciso acordar cedo para ir para academia, não consigo. Isso é a tua criança que está no comando. Você precisa começar a conversar com as partes. Começar a conversar com a tua criança, sabe? E aí você pode fazer isso todo instante, todo momento. E falar sobre o passo a passo para assumir definitivamente o comando da própria história e definir o próprio caminho. Isso aqui foi algo extra que eu trouxe, que a gente, deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui. Então, resumidamente aqui, eu vou deixar para vocês um passo a passo para assumir o controle, né, o comando da sua própria história e definir o seu caminho. Autoconhecimento. Reserve tempo para refletir sobre suas próprias habilidades, valores e interesses. Identifique suas forças e áreas de melhoria. Esteja ciente de suas paixões, seus objetivos e o que realmente importa para você na vida. 2. Defina seus objetivos. Estabeleça metas claras e alcançáveis para si mesma. Divida essas metas em etapas menores e alcançáveis. Mantenha-se focada em suas metas, ajudando-as conforme necessário. 3. Assuma responsabilidade. Reconheça que você é o principal responsável por sua própria vida e suas escolhas. Aceite os sucessos e fracassos como oportunidades de aprendizado. Evite culpar os outros por circunstância. Lembra que eu falei da autorresponsabilidade, deixei exercício para vocês? 4. Tome decisões de forma consciente e ponderada, considerando as consequências a longo prazo. Confie em sua intuição e conhecimento pessoal ao fazer escolhas importantes. Esteja preparado para assumir riscos calculados para alcançar os seus objetivos. Quando eu falei dessa questão da decisão, que é um dos elementos essenciais da protagonista, eu trouxe, né, aí eu deixei no exercício para vocês o mural de metas e o mural da disciplina, né, que inclusive eu ia trazer aqui para mostrar para vocês, mas é muito simples, tá, meus amores? Lá, quando vocês abrirem, quem ainda não abriu o exercício que eu deixei ontem, lá dentro tem o mural da disciplina. Basicamente, como que ele funciona? Ele foi desenhado para você colocar
rotinas diárias, e aí tem as bolinhas lá do dia 1 ao dia 30 ou 31. Então, por exemplo, vamos começar a fazer o mural da disciplina agora de julho. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Algo que eu quero começar a fazer todo dia. Então, por exemplo, eu quero meditar 10 minutos todo dia. Então, você pode botar lá, rotina diária, meditar 10 minutos. E aí, você tem que usar duas canetinhas, uma azul e uma vermelha. A canetinha azul, se você, hoje, dia 4, né? Dia 4 de julho. Se você conseguiu meditar 10 minutos, pelo menos 10 minutos, você vai lá e pinta de azul no dia 4. Aí vai passando os dias que você não consegue cumprir aquela meta diária, aí você pinta de vermelho. É basicamente assim. É uma ferramenta para te ajudar a fazer essa autoanálise mesmo, para ver como que tá. E aí, como que tá o teu nível de autorresponsabilidade, de comprometimento com você? Se você vê que tem muito mais bolinha vermelha do que azul, aí, o que que você vai fazer? Você vai começar a olhar para os teus hábitos, né? Então, assim, é uma forma, é muito interessante. Eu deixo o meu mural da disciplina lá no meu quarto, né? Em frente ali da minha mesa. E eu vou marcando todo dia. Então, é uma forma ali, vamos dizer, de me cobrar, mas com leveza também. Tem dias lá que tá vermelhinho, sabe? Não tenho esse chicote todo. Lembra que eu falei, quando a gente falou de procrastinação, o primeiro mito que eu trouxe para vocês, assim, a gente quebrar aí, que é importante, é a gente entender que, assim, todo mundo procrastina em algum momento da vida. Não existe uma pessoa, gente, não existe uma pessoa que é 100% realizadora e executora todo o tempo da vida. Todo mundo procrastina em algum momento, sabe? Não tem alguém que todo dia acorda bem disposto e não deixe absolutamente nada para depois, sabe? Então, assim, vai ter dias que vai estar vermelhinho mesmo. Mas aí você vai se policiando, você vai se disciplinando. Lembra que eu falei? Disciplina é um músculo, dá para você desenvolver. E essa ferramenta ela é muito bacana, porque ela ajuda bastante. Você tem um muralzinho ali e você vai marcando, é o checkzinho. A nossa mente, ela gosta dessa coisa do checkzinho, sabe? Feito. Pode ser um check de azul ou um xizinho vermelho, né? Pode ser assim também, tá bom? Segundo, quinto passo, trabalhar resiliência e adaptação, né? Desenvolva habilidades para lidar com desafios e contratempos. Aprenda com experiências negativas e use-as como oportunidade de crescimento. Isso aí é trabalho de resiliência, tá? Esteja aberto a mudanças e ajustes de curso conforme necessário. Cultive relacionamentos significativos com pessoas que compartilham com seus valores e objetivos. É aquilo que eu falei, círculo de influência, muito importante o teu círculo de influência, com quem você conversa, né? Com quem você lida, as pessoas, né? Do teu círculo de influência. Sétimo, ação consistente. Desenvolva hábitos e rotinas que o ajudem a progredir em direção aos seus objetivos. Mantenha-se motivado e disciplinado mesmo quando enfrentar desafios. E oito, para finalizar, celebre as suas conquistas ao longo do caminho para manter o impulso. Deixa eu descompartilhar aqui. Então, meus amores, deixei esse passo a passo, de novo, né? Como eu falei, vai ficar gravada a aula para vocês entenderem essa jornada. De novo, aqui foram 4 dias, né? A gente começou, deixei exercícios e práticas para vocês, para a gente começar nessa jornada. Claro que se vocês sentirem no coração de vocês, né, de serem guiadas, olha só todo o passo a passo que eu deixei para vocês: autoconhecimento, construção de novos hábitos, né, ali disciplina, tomar decisões, disciplina. Então, trabalhar essa questão da autoconfiança, amor próprio. Quando a gente trabalha isso, a gente precisa trabalhar a cura do nosso feminino, né? Fazer aquilo que eu contei para vocês.
fazer aquela reconstrução do arquétipo da salvadora. Então, a gente vai ter que olhar para tudo isso. E aí, eu convido vocês, se vocês sentirem no coração de vocês, de começar. Estou começando agora em julho, na semana que vem, um novo projeto que eu chamei de Mentoria a Protagonista. E aí vai ser um projeto de 2 meses, juntas, de mãos dadas, para a gente trabalhar tudo isso. Então, toda semana, e vai ser um encontro semanal só, né? Porque aí a gente vai ter que trabalhar profundo, porque a gente vai trabalhar a cura do feminino, os arquétipos e as suas subpersonalidades, né? Vamos trabalhar toda a questão de amor próprio, de autoconfiança, curar a tua relação com os teus pais e com os teus antepassados, com os nossos ancestrais. Porque não sei se vocês lembram, né, dentro da live, hoje também falei um pouquinho sobre isso, do peso da nossa ancestralidade, as nossas crenças transgeracionais. Então, para eu trabalhar mais profundo com vocês, eu preciso de mais tempo. Então, uma vez por semana, a gente vai se encontrar e durante 2 meses a gente vai fazer um trabalho aí contínuo, né? Dessa cura do feminino, dessa trabalhar a relação com os seus pais, mais profundo com a tua criança, com os ancestrais. Então, é muito interessante, a gente vai trabalhar vários aspectos dentro dessa mentoria da protagonista. Tá bom, meus amores? E aí, se vocês sentirem no coração de vocês de seguir nessa jornada comigo, isso aqui, vamos dizer assim, foi uma degustação. Eu realmente espero que esses 4 dias e com os exercícios que eu trouxe, eu tenha sido contribuição na vida de vocês, que faça que vocês consigam, né, pegar aí tudo que eu trouxe para vocês. Deixa eu só fechar aqui o microfone. Que vocês possam pegar tudo que eu trouxe e já começar isso tudo. E é isso. E aí eu vou deixar lá no grupo sobre essa mentoria que eu vou começar na semana que vem. E aí, se vocês sentirem no coração, vocês falem comigo, porque eu estou aqui animadíssima, né? Depois dessa jornada. E como eu falei para vocês, eu amo fazer isso, né? Estar aqui e poder ajudar, assim como eu já fui muito ajudada e sou ajudada até hoje. Eu tenho os meus mentores, tenho os meus professores, a minha terapeuta que eu amo. E assim como eu sou muito ajudada, eu sinto aqui de ajudar vocês, assim, realmente é o meu propósito. O quanto eu puder, até quando eu puder, eu vou estar aqui falando para vocês, sabe, da importância de vocês serem vocês mesmos, de vocês se curarem, de você conseguir se olhar no espelho e se amar profundamente, sabe? Resgatar esse eu autêntico, resgatar a tua identidade, sabe? Curar as tuas feridas. E, e é isso. É esse meu trabalho com vocês. Tá bom, meus amores? Ana Paula, esses 4 dias com certeza nos ajudou muito. Que bom, minha linda. É isso. Gratidão por mais esse encontro, a gente fechando essa jornada. Fiquem bem, fiquem em paz. Se vocês sentirem de compartilhar, falar alguma coisa, podem abrir o microfone ou então pode colocar lá no grupo também. Se vocês tiverem dúvida também, né, nos exercícios que eu passei, podem me chamar no individual. Tá bom, meus amores? É isso. Se alguém quiser falar, pode falar. Vou pegar minha aguinha aqui. Se a pessoa só falou, pode ir, Ana. A gente já finalizou. Tá bom, meus amores? Então, se vocês, ninguém tem mais o que compartilhar, vou fechar o nosso encontro, tá? Nossa jornada, fechando aqui com chave de ouro. Desejo tudo de melhor para vocês. Desejo que a gente também possa estar juntas, né? Aí mais próximas, trilhando esse caminho aí do protagonismo que é extremamente importante para que vocês fiquem bem, para que vocês se sintam realizadas, felizes, porque vocês merecem, merecem demais. Eu falo, traga isso para você na tua vida, esse mantra.
É possível, permitido e merecido que você seja feliz, que você seja quem você veio para ser, tá? E não deixa que nada nem ninguém diga para você que isso não é possível, porque é, tá? Um beijo grande, uma ótima noite. Tchau, tchau.